Antes de começarmos, subscreva o nosso canal para se manter atualizado com o nosso conteúdo mais recente e envolvente. A última coisa que vi foi a silhueta dele de pé à luz do sol, pouco antes das rochas desabarem. Isto deve manter-te quente, disse ele, com a voz baixa e quase carinhosa, como se estivesse a aconchegar-me para a noite em vez de selar o meu túmulo. E depois, escuridão, não apenas ausência de luz, mas um negrume sufocante, esmagador, que me invadiu por dentro e se enrolou nos meus ossos. O silêncio veio a seguir, pesado, total, e depois o frio. Um tipo de frio mais profundo que não vinha das paredes de pedra à minha volta, mas da realização de que o Charles me tinha deixado para morrer. 15 anos. Foi quanto tempo estivemos casados. 15 anos de chávenas de café partilhadas, viagens de carro, aniversários que lentamente se tornaram obrigações. Fomos parceiros em tempos. Ou talvez só eu pensasse que éramos. Eu era sempre a cientista, a que tinha terra debaixo das unhas e minerais nos sonhos. O Charles, ele era o conversador fluente, marketing, apresentações, investidores, o rosto do charme, a voz que sabia exatamente o que dizer, até deixar de saber, até ficar em silêncio. Devia ter reparado mais cedo. A maneira como começou a olhar para mim como se eu fosse um fardo em vez de uma parceira. A maneira como ficava calado durante o jantar quando eu falava de investigação. Ou a maneira como nunca me perguntou por que é que a minha última descoberta era tão importante não só para mim, mas para toda a área. Encontrei veios de tântalo e nióbio nas profundezas das montanhas da Sierra Nevada. Metais raros e estratégicos enterrados sob séculos de terra esquecida, valendo milhões, talvez mais. Não achei que isso fosse importar-lhe. Pensei que ele fosse sentir orgulho. Quando lhe mostrei o mapa pela primeira vez, ele sorriu. Disse que devíamos ir ver juntos. Só nós dois, como nos velhos tempos. Lembro-me de rir, a pensar que talvez estivéssemos a reencontrar o nosso ritmo. Ele fez as malas. Eu levei os mapas. A viagem até as montanhas foi silenciosa, mas não desagradável. Serpenteamos por florestas a tornarem-se âmbar com o início do outono. Apontei formações rochosas. Ele acenou educadamente. Chegamos ao início do trilho ao meio-dia. O local era remoto, cerca de 200 metros a subir a pé. Eu tinha marcado a entrada da caverna há 5 anos, durante uma prospecção anterior, mas nunca tive tempo de explorar mais fundo. Nesse dia, senti algo elétrico no peito, o entusiasmo da descoberta, e talvez algo como confiança. O Charles levava 2 mochilas, a minha leve e a dele mais pesada do que o necessário. Não me ocorreu perguntar por quê. A caminhada demorou cerca de 1 hora. Fui à frente, parando ocasionalmente para verificar a topografia. O Charles ficou sempre alguns passos atrás. Quando chegamos ao planalto, apontei para a entrada escura da caverna. Ali, disse sem fôlego. É ali que começa. Os locais chamam-lhe o Vale da Viúva. Não te preocupes, é só folclore. Ele não se riu. Lá dentro, o ar era fresco e metálico, como moedas antigas e terra úmida. Acendemos os faróis da cabeça. O meu pulso acelerou à medida que avançava pela caverna, passando os dedos pela parede. Lá estava ela, uma veia negra cintilante ao longo da rocha. Tântalo, rico, intocado, a minha garganta apertou-se. Eu tinha razão, sussurrei. É isto. Ajoelhei-me, cuidadosamente, recolhendo amostras, rotulando-as uma a uma. Atrás de mim, ouvi o Charles recuar, depois mais um pouco, o estalido das botas dele. Não me virei. Devia tê-lo feito, mas estava demasiado absorvida no momento até ele chamar. Nath, disse suavemente. Vem cá. Quero mostrar-te uma coisa. Algo no tom dele fez-me parar. Virei-me devagar, guardando as amostras na caixa. O que foi? Ele sorriu. Não daquele sorriso que aquece, mas daquele que gela a espinha. Só vem cá. Aproximei-me. A luz do farol dele tremeluziu nas paredes irregulares atrás dele. Estendeu a mão, puxou-me para junto de si. Amo-te, sussurrou-me ao ouvido, as mãos apertando-me a cintura. Sabes disso, não sabes? Fiquei sem ar. Charles, o que estás a fazer? Ele afastou-se apenas o suficiente para me olhar. Olhos mais escuros do que alguma vez tinha visto. Desculpa. E veio o empurrão.
Rápido. Calculado. As minhas costas bateram com força na parede da caverna, e antes que pudesse gritar, ele virou-se e correu em direção à saída. Levantei-me às pressas, gritando o nome dele, tropeçando em rochas e pó. ChatGPT cede. Foi então que o ouvi. O primeiro estalido de pedras a cair. Depois outro. E depois o rugido ensurdecedor quando a entrada colapsou numa tempestade de granito e cascalho. Corri até as minhas mãos baterem na pedra, sólida, imóvel. Bati com os punhos. Gritei até a garganta se rasgar. Charles, que raio estás a fazer? Abre esta maldita caverna. Silêncio. E depois a voz dele. Abafada, calma, quase gentil. Sempre gostaste mais das tuas pedras do que de mim, Nathalie. Agora podes ficar com elas para sempre. Ele tinha desaparecido. Encostei a testa à pedra, a respiração em golfadas curtas. Isto não podia ser real. Ele não podia saber. Não, não podia. Não o Charles. Não depois de tudo. Mas mesmo enquanto me dizia isso, sabia a verdade. Ele tinha calculado cada movimento. Desde o momento em que saímos de Elkmont. Este era o plano dele. Despenhei-me no chão. O feixe da lanterna a tremer nas paredes úmidas e brilhantes da caverna. Algures mais fundo no túnel. A água pingava com regularidade, marcando o tempo num ritmo cruel. 15 anos de casamento terminaram num ato de traição fria e deliberada. Fui enterrada viva e ninguém sabia que eu estava ali. Ou assim pensava. Não sei quanto tempo estive deitada ali. Minutos. Horas. O tempo não se comporta da mesma forma quando estás presa debaixo da terra. Cada som parece amplificado. Cada silêncio parece infinito. Obriguei-me a respirar, a manter a calma, mas a minha mente não parava. Pensei em tudo. Na minha equipa no instituto, no comitê de financiamento à espera de atualizações, na minha irmã que não sabia de mim há semanas, e no Charles. Sempre o Charles. As minhas mãos tremiam enquanto tateava pela lanterna, ajustando o feixe. Tinha talvez meia garrafa de água e algumas barras de proteína na mochila. Não era suposto estar ausente muito tempo, só uma análise de campo, uma atualização. Não isto. O feixe apanhou algo à frente. Não era rocha, nem cristal. Movimento. Fiquei imóvel. Lá, talvez a 6 metros, uma figura avançou lentamente para a luz. Alto, de ombros largos, com uma barba espessa e olhos atentos que encontraram os meus como aço. Por um momento, não consegui mexer-me. O meu coração batia tão alto que pensei que a caverna o devolveria em eco. Quem? Quem és tu? A minha voz falhou de tanto gritar. Ele não recuou, apenas levantou as mãos, palmas abertas. Calma, disse baixinho. Não estou aqui para te magoar. Deu mais um passo, revelando uma lanterna antiga na mão esquerda e uma faca de caça presa ao cinto. A roupa era gasta mas funcional. Um casaco de lona, jeans desbotados e botas pesadas cobertas de lama. Não era alguém que esperarias ver numa caverna selada. A outra entrada, disse ele. E saída, mas não é fácil. Vives aqui? Perguntei, ainda a tentar processar. Mais ou menos. Acenou levemente. Faz 3 anos desde que deixei as montanhas. Este lugar é silencioso, mais seguro à sua maneira. Olhei para ele, a tentar ler a expressão. Não havia nada de ameaçador no tom, mas algo na calma dele deixava-me inquieta. Ouviste tudo? Ele hesitou, depois assentiu. A maior parte, o suficiente para saber que o teu marido não vai voltar. Cerrei os punhos. Ele tentou matar-me. Elias baixou o olhar, o maxilar a endurecer. As pessoas fazem coisas horríveis quando estão desesperadas, mas aquilo foi calculado. Afastou-se e ajoelhou-se ao lado do monte de rochas colapsadas. Ele não te prendeu aqui apenas. Bloqueou o único túnel com ar respirável. Precisamos de nos mexer em breve. A minha respiração falhou. Mexer para onde? Há um sistema de câmaras mais fundo. Tenho-as mapeadas ao longo dos anos. Uma delas liga-se a um rio subterrâneo. Esse rio deságua na base da cordilheira, mas o caminho é apertado, molhado e perigoso. Vamos precisar de equipamento, comida, luz, mas é a nossa melhor hipótese. Pesquei os olhos. Por que é que me ajudarias?
Ele olhou-me nos olhos. Porque já estive do outro lado, o lado em que alguém em quem confias desaparece. Havia algo cru na voz dele, algo que ainda não compreendia, mas sentia. Durante um longo momento, não disse nada. Apenas olhei para o homem que surgiu das sombras, oferecendo não explicações, mas sobrevivência. Finalmente, assenti. Começamos a caminhar. O túnel estreitou, obrigando-nos a seguir em fila única. O ar era frio e úmido, com cheiro a água rica em minerais e algo mais antigo, quase metálico. Concentrei-me nos passos de Elias à minha frente, firmes e deliberados. Depois de cerca de 10 minutos, entramos numa câmara maior, iluminada tenuemente pela lanterna dele. Era uma sala, ou tão próxima disso quanto possível, debaixo da terra. Havia prateleiras de madeira flutuante empilhadas com comida enlatada, ferramentas, lanternas, um saco-cama enrolado num canto. Uma fogueira cuidadosamente construída sob uma chaminé natural de ventilação. Bem-vinda à minha humilde caverna, disse ele com ironia, pousando a lanterna. Não é muito, mas serve. Olhei à volta, atônita. Viveste aqui durante 3 anos. Depois de perder a minha família, disse em voz baixa, agachando-se junto à fogueira. Não havia muito mais por que ficar. Não insisti por detalhes. Apenas me sentei devagar num dos bancos improvisados e abracei-me. O peso de tudo a afundar de novo. Era suposto estar a trabalhar. Disse com a voz sem emoção. Ele ofereceu-se para vir comigo. Disse que seria romântico. Só nós, sem equipa, sem distrações. Elias olhou, mas não interrompeu. Pensei que estávamos a reconectar. Continuei. Mas ele trouxe material para selar a entrada. Corda, ferramentas. Planeou tudo por causa da descoberta. Elias perguntou. Assenti. O local que encontrei vale milhares de milhões. Metais de terras raras. Ele viu cifrões. Eu vi ciência. Elias atiçou a fogueira, o brilho a pintar-lhe o rosto em tons dourados tremeluzentes. Tu viste propósito. Ele viu fuga. Olhei para ele. E o que viste tu quando me viste pela primeira vez na caverna? Os olhos dele prenderam os meus. Um motivo. Não respondi. Não consegui. O calor da fogueira começou a afastar o frio dos dedos, mas não dos pensamentos. Fiquei em silêncio, ouvindo o ocasional estalo das brasas, o pingar da água ecoando algures atrás de nós. Ele passou-me uma caneca de chá feito de algo selvagem e herbal. Peguei nela com uma mão trêmula. Partimos antes do amanhecer, disse Elias. Vamos precisar de todo o tempo possível. Olhei para a caneca. Achas que vamos conseguir? A voz dele não vacilou. Temos de conseguir. E, pela primeira vez em horas, não me senti sozinha. Saímos da câmara antes de amanhecer. Elias tinha empacotado tudo com uma eficiência silenciosa. Comida enlatada, filtros de água, pilhas sobressalentes, corda e um rolo de lona impermeável. Carregava uma pequena mochila com as minhas amostras seladas lá dentro. Sentia-me ridícula por estar a pensar em rochas depois de quase morrer. Mas agora eram mais do que meros espécimes. Eram provas. Provas de que o Charles não só me traiu. Tentou roubar-me. Matar-me. Apagar-me. Avançávamos lentamente pelos corredores estreitos. O meu corpo ainda doía do impacto da queda. E os músculos gritavam de dor a cada passo. O feixe da lanterna refletia nas paredes, iluminando veios minerais que cintilavam como trilhos de fantasmas na escuridão. Há um túnel estreito mais à frente, avisou Elias. Cerca de 4,5 metros. Fica apertado, e vais precisar de manter a calma. Se entrares em pânico, para de te mexer e chama. Engoli em seco. Claustrofobia nunca foi o meu problema. Até agora. Ele foi primeiro, deslizando para dentro da abertura com a facilidade de quem já o fizera 100 vezes. Deitei-me e segui, a respiração irregular, o som do meu próprio coração a bater-me nos ouvidos. Fala comigo, sussurrei roucamente. O que queres saber? Respondeu a voz dele, firme e baixa, a poucos metros à frente. Qualquer coisa. Diz-me por que vieste para aqui. Por que este lugar? Silêncio por um momento. Depois. O nome da minha mulher era Leia, disse ele. E a nossa filha Sophie, tinha 9 anos, era brilhante, adorava cavalos.
A pedra pressionava fria contra o meu peito, mas a voz dele ajudava a me afocar. Estávamos a fazer caminhada nas cascades. Um deslizamento de pedras surgiu do nada. Eu tinha formação em resgate. Conhecia o terreno, mas estava 6 metros demasiado longe. Fiz uma careta. Foram enterradas antes que eu pudesse sequer chegar a elas. Continuou. Cavei durante horas com as mãos nuas, fiz sangue, encontrei primeiro o colar dela, depois a botinha. O estômago apertou-se-me, mas não disse nada. Deixei o trabalho depois disso. Deixei tudo. Vim para aqui porque pensei que se vivesse num lugar onde o silêncio fosse suficientemente alto, talvez a culpa parasse de ecoar. Emergi para outra câmara. Ofeguei, em parte de alívio, em parte pela estranha beleza à nossa volta. As paredes estavam cobertas de longas e delicadas estalactites, as pontas cintilando com umidade. O chão ondulava com poças minerais. Elias virou-se para mim. Estás bem? Assenti. Sim, obrigado por falar. Precisava disso. Falar afasta o pânico, disse simplesmente. Continuamos a andar. Quanto mais avançávamos, mais o ar mudava. Mais frio, mais úmido. Senti antes de ouvir. Um ruído grave, profundo e constante. O rio, disse o Elias. A câmara abriu-se abruptamente para um rochedo irregular com vista sobre um rio subterrâneo, negro e veloz. O som da água a correr enchia o ar, ecoando em todas as superfícies. Elias apontou para a parede oposta. Há um trilho de beira-rio que o acompanha. Vamos segui-lo durante algumas horas, e depois atravessar por um ponto estreito. Olhei para a água. Parecia óleo, espesso e selvagem. Alguém alguma vez saiu por aí? Só eu, disse ele. E agora, espero que tu também. Descemos com cuidado, colocando cada passo com atenção deliberada. A beira era estreita, às vezes mal dava para um pé. Por vezes, o Elias teve de virar-se e estender a mão, ajudando-me a equilibrar enquanto passávamos por saliências molhadas e escorregadias. Odiava o quanto precisava dele. Eu era sempre a pessoa em quem os outros confiavam. Na montanha, no laboratório, na sala de reuniões. Mas agora minha vida dependia da mão firme de um estranho. Quando chegamos a uma sessão, Elias passou-me uma barra de proteína e um cantil. Sentamo-nos a descansar. Achas que ele já contou a alguém? Perguntei. O Charles. Ele ficou em silêncio por um momento. Então provavelmente já fez a jogada dele. Disse às pessoas que foi um acidente. Que tentou salvar-te. Olhei para a água. Achas que alguém vai acreditar nisso? Vão acreditar no que for conveniente, disse o Elias. A menos que lhes dês uma razão para não o fazerem. Cerrei o maxilar. Vou dar. Ele olhou-me em silêncio. Ainda tens as amostras? Dei uma palmada leve na mochila, impermeabilizada e intacta. Ótimo! Vais precisar delas. A ideia de enfrentar o Charles de novo dava-me náuseas. Ver aquele rosto presunçoso, calculista, saber que ele estava lá fora a inventar a história enquanto eu sangrava na terra. Mas não havia caminho de volta. Eu tinha sobrevivido. Isso significava algo. Elias levantou-se e estendeu-me a mão. Ainda temos um longo caminho pela frente. O trilho voltou a estreitar, forçando-nos a andar em fila única. O rio rugia ao nosso lado. A certa altura, o caminho desapareceu por completo, e tivemos de atravessar a corrente gelada até a coxa, junto à parede. Mantém-te junto à rocha, instruiu Elias. Usa os apoios com as mãos. Passos de lado, não em frente. Avançávamos centímetro a centímetro, o frio a cortar-me a roupa. Cada músculo das minhas pernas ardia. Os dedos estavam dormentes, agarrados à pedra. Quando nos puxamos de volta para uma superfície seca, eu tremia descontroladamente. Elias passou-me uma toalha seca da mochila e montou um pequeno aquecedor sob um cobertor fino de miar. Vamos descansar aqui, disse ele. 10 minutos. Encolhi-me em silêncio, dentes a bater, mente a mil, e depois, suavemente, disse, obrigada. Ele não respondeu logo. Apenas se sentou ao meu lado. Perto o suficiente para calor. Longe o suficiente para espaço. És mais forte do que pensas, disse finalmente. Virei-me para ele. Tu também. Ele sorriu, mal visível.
Mas foi a primeira vez que vi esse sorriso chegar aos olhos. Algures à frente estava o fim do túnel. Talvez luz, talvez vento, talvez canto de pássaros. Mas por agora, havia apenas isto. Dois estranhos na escuridão a caminhar para algo que nenhum de nós conseguia nomear. E quando finalmente chegamos ao ponto de travessia, o céu por cima de nós já há muito deixará de existir. Só restavam o rio, a rocha e o eco da respiração um do outro. Elias parou num estreitamento onde a água pressionava contra ambas as paredes, formando um túnel apenas largo o suficiente para rastejar. Vamos ter de ir por baixo, disse em voz baixa. Olhei para a corrente, negra e agitada como algo vivo. Até onde? 5, talvez 6 metros. É um mergulho apertado, mas já o fiz. Vou primeiro. Certificar-me que está livre. Hesitei. E se não estiver? Os olhos dele fixaram-se nos meus. Está. Eu conheço os sinais, o fluxo de ar, a forma como o som se propaga, a luz e oxigênio do outro lado. Sinto isso. Não tinha certeza. Acreditava nele, mas acreditava nele. Embalou as nossas mochilas em sacos impermeáveis, deu 2 voltas e atou com força. Depois, pousou a mão no meu ombro. Mantém os braços juntos. Não lutes contra a corrente. Deixa que te leve até sentires a inclinação. Nada para cima e eu estarei à espera. E depois desapareceu, mergulhando com precisão, sumindo no rugido. Fiquei sozinha. 1 minuto passou. Depois 2. Contei cada batida do coração, cada eco. As paredes pareciam apertar-se. Cerrei os punhos para impedir que tremessem. Ainda sem sinal dele. E se algo correu mal? E se ele se enganou? E se um salpico rompeu o silêncio? Elias emergiu do outro lado, encharcado mas a sorrir. Levantou a mão e gritou por cima do barulho. Livre, és tu agora. Inspirei fundo, 1 vez, 2, e saltei. O frio bateu como um murro. O peito bloqueou. O mundo desapareceu em bolhas e força. A corrente puxou-me para o lado, rodou-me, empurrou-me para frente. Lutei contra o pânico, mantendo o corpo fechado, a cabeça baixa. Segundos pareceram horas, depois movimento ascendente. Dei uma forte impulsão com as pernas, desesperada, os pulmões a gritar, e então, ar. Os braços do Elias puxaram-me da água para a pedra firme. Ofegava, tossia, tremia, mas estava viva. Conseguiste, disse ele, enrolando-me num cobertor seco. Ri, embora parecesse mais um soluço. Achei mesmo que tinha morrido. Hoje não, disse ele, e algo na maneira como disse, fez-me sentir firme outra vez. Descansamos numa caverna seca durante algum tempo, partilhando as últimas barras de proteína. O ar cheirava diferente ali, menos viciado, mais aberto. Por cima de nós. Achei ter ouvido pássaros. Olhei para o Elias. O que achas que o Charles está a fazer agora? Ele hesitou, a compor a mentira perfeita. Assenti lentamente. Ele sempre foi bom com palavras. Sempre soube como manipular algo a seu favor. Provavelmente disse que escorregaste, disse Elias, que fez tudo o que podia. Aposto que já está de volta a Elkmon a dar entrevistas com um sorriso de herói. Então damos-lhes a verdadeira história. Retomamos a nossa jornada, subindo por poços estreitos e corredores úmidos com cheiro a resina de pinho e minerais. À medida que avançávamos, imaginava como seria voltar à cidade, ver a cara dele quando eu aparecesse, não como um fantasma, mas como uma consequência. Algumas horas depois, chegamos ao túnel final. A luz entrava por uma cortina espessa de trepadeiras, filtrada e dourada. Elias afastou a vegetação, deixando-me dar o primeiro passo para o exterior. O sol bateu na minha pele como algo sagrado. Cerrei os olhos, a ajustá-los. A floresta à nossa volta estava viva. Agulhas de pinheiro debaixo dos pés, vento nas folhas, o som de espaço aberto verdadeiro. Girei lentamente num círculo completo, inalando o aroma de cedro e do ar frio da montanha. As lágrimas encheram-me os olhos antes mesmo de me aperceber. Elias juntou-se a mim, semicerrando os olhos ao sol. Bem-vinda de volta, disse suavemente. Descemos pela encosta. Deste ponto, via-se o traço de uma estrada e o contorno tênue de Elkmon encaixado no vale. Fumo saía das chaminés. Parecia pequeno, distante,
Comum. 3 horas depois, cobertos de pó e doridos, entramos nos arredores da cidade. Sentia-me uma estranha a entrar no sonho de outra pessoa. As pessoas olhavam. Devíamos parecer fantasmas. Roupas rasgadas, cobertos de pó, olhos demasiado abertos. Encontramos o restaurante local primeiro. Não sei porquê. Talvez porque precisava de algo real. O cheiro de ovos fritos e café barato bastava para me aterrar. Mas o que me parou foi o brilho da TV na parede do fundo. Lá estava ele, o Charles. No ecrã, estava em frente da nossa cabana, vestido de preto, a falar para um microfone, olhos solenes. Foi um acidente, disse. Estávamos a explorar uma nova seção quando o colapso aconteceu. Tentei salvá-la. Fiz tudo o que pude. Fiquei a olhar, o coração a martelar. A empregada notou que eu estava imóvel e franziu o sobrolho. Senhora, está tudo bem? Um passo em frente. Há xerife nesta cidade? Ela apontou. A esquadra fica a 2 quarteirões, no fim da rua principal. Não esperamos. Quando chegamos à esquadra, eu tremia. O agente de serviço piscou os olhos ao ver-nos entrar, sem saber o que pensar da nossa chegada. Sou a Nathalie Vega, disse. E quero reportar uma tentativa de homicídio. Essa frase mudou tudo. Levaram-nos para uma sala lateral. Chamaram outro agente. Fizeram-se declarações. Mostrei-lhes as amostras. Elias contou o que sabia, o cronograma, as palavras exatas que Charles disse antes de me selar lá dentro. O xerife, um homem baixo e de olhos cansados, olhou para nós os dois e disse: isto já não é assunto local. Vamos contactar o condado. Assenti. Façam-no rápido. Ele está a avançar com a descoberta. Provavelmente já deu entrada do certificado de óbito. Como que a confirmar, o xerife digitou algo no computador e praguejou. Fez isso há 2 dias. Já pediu a herança conjugal da propriedade intelectual. Fechei os olhos por um segundo. Então tenho de provar que estou viva. E que foi a minha descoberta, não dele. Tens mais do que suficiente, disse Elias ao meu lado. Abri os olhos e olhei para ele. Pela primeira vez em 4 dias, acreditei que ele talvez tivesse razão. Na manhã seguinte, acordei com uma camisa de flanela emprestada e uns jeans que não me serviam bem. O quarto do motel cheirava a cedro velho e lixívia, mas depois de 3 noites numa caverna, podia muito bem ser o Ritz. Elias tinha ficado no quarto ao lado. Bateu a porta uma vez, pouco depois do nascer do sol. Já está tudo preparado, disse. Onde? No local. Os detetives do condado vão estar lá. E os investidores também. Ele acha que está prestes a fechar o negócio. Assenti. Então vamos estragar o final. Levamos 2 horas a conduzir de volta às montanhas. As autoridades tinham tudo preparado. Agentes à paisana, câmaras escondidas, viaturas oficiais fora de vista. Fui em silêncio no banco de trás de um carro descaracterizado, a olhar pela janela para as estradas sinuosas e as árvores que quase marcaram o meu túmulo. Charles não fazia ideia. Por entre um emaranhado de árvores, viu seu jipe estacionado perto do local. Outro SUV preto estava próximo. Provavelmente os investidores. Ouvi a voz dele antes de ver o rosto, a rir, encantador, as mãos a gesticular com aquele ritmo de vendedor tão familiar. Deus, ele era mesmo bom. O detetive Morgan recostou-se no banco ao meu lado. Vamos deixá-lo falar primeiro. Quando ouvirmos o suficiente, avançamos. Quando dermos o sinal, vens tu. Assenti uma vez. Não estava a tremer. Pensei que estaria fora de vista. Um microfone oculto captava cada palavra. Foi difícil, dizia o Charles. Ela era brilhante, apaixonada. Mas o colapso foi brutal. Mal consegui sair com vida. Tentei tudo para tirar de lá, mas as rochas estavam instáveis. Pausou, a voz a falhar ligeiramente. Morreu a fazer o que amava. E agora só quero honrar o legado dela. A voz do investidor surgiu pelo rádio. Lamentamos muito a sua perda. O relatório preliminar mostra um rendimento mineral promissor. Quando a herança for confirmada, estamos quase lá, respondeu Charles. Só falta a papelada final. O detetive inclinou-se para frente, sussurrou algo no rádio. Ora, disse.
Abri a porta do carro e pisei o cascalho. O som das minhas botas assustou primeiro os pássaros, depois os homens. Charles virou-se a meio da frase. O rosto ficou branco, mesmo branco, não pálido, branco de fantasma. Olhos arregalados, boca entreaberta, o ar preso no peito. Olá, Charles, disse eu, com firmeza. Ele deu um passo atrás. Nathalie, que surpresa ver-te. Aproximei-me devagar, consciente do silêncio absoluto à nossa volta. Os agentes atrás de mim dispersaram-se em silêncio. Imagino que já tinhas começado a planear o meu funeral. Vi a entrevista na TV. Muito comovente. Eu não entendo. Gaguejava. Houve um desabamento. Tu causaste o interrompi. Trouxeste cordas, ferramentas. Bloqueaste a única saída e disseste-me, e passo a citar, estas rochas devem manter-te quente para sempre. Ele empalideceu. Temos uma testemunha, disse o detetive Morgan, avançando. Temos provas físicas. Temos gravações. Charles Vega está detido por tentativa de homicídio da sua esposa, Nathalie Vega. Um dos investidores praguejou entre dentes. Charles não resistiu. Ficou apenas ali, enquanto algemavam, a olhar para mim como se eu tivesse rastejado para fora do pesadelo dele. Talvez tivesse. Quando levaram, ainda tentou uma última vez. Nathalie, não era suposto ser assim. Não, disse eu em voz baixa. Enterraste-me, e achaste que ninguém descobriria a verdade. Mas a verdade já estava nas paredes. Só não sabias que ela tinha voz. Os agentes levarão-no. Fiquei imóvel. Achei que me sentiria vitoriosa, justificada, mas só me senti exausta. Voltei para o SUV. Os investidores não me seguiram. Um deles tentou falar comigo, algo sobre reavaliar contratos, possível colaboração. Levantei a mão e continuei a andar. Mais tarde, enquanto o local era isolado e a imprensa começava a chegar, encontrei o Elias junto à linha das árvores. Estava encostado a uma árvore, braços cruzados, a observar-me. Estás bem? Perguntou. Assenti. Está feito. Ainda não, disse ele com gentileza. Mas a pior parte está. Olhei uma última vez para a entrada da caverna. O mesmo lugar onde Charles tentou pôr fim a tudo. E agora era só um monte de pedras. Só geologia, só matéria. Ele não venceu. Nem sequer entendeu o que estava a tentar roubar. Já te perguntaste alguma vez, perguntei ao Elias, se há lugares que escolhem proteger-nos mesmo quando as pessoas não fazem? Ele inclinou a cabeça. Não acho que seja o lugar. Acho que são as pessoas que te encontram nele. Olhei para ele, e pela primeira vez desde a caverna, deixei-me sentir realmente o que tinha acontecido. Tinha sobrevivido. Tinha sido salva. E talvez tivesse sido vista. O ar estava fresco naquela manhã, com um toque de geada e promessa. Fiquei na borda do Vale da Viúva, a ver os primeiros raios de sol entrarem pelo desfiladeiro. O monte de pedras que em tempos me prendera agora jazia silencioso, tão inofensivo como qualquer rocha caída. Atrás de mim, Elias arrumava o nosso equipamento, dobrando lonas e guardando garrafas de água. A floresta à volta agitava-se, os pássaros chamavam, as agulhas sussurravam com a brisa suave. Sentia-se viva. Inspirei fundo, saboreando pinho e possibilidade. Durante tanto tempo, este lugar foi a minha prisão. Depois, a minha passagem para a sobrevivência. Agora, parecia um limiar, uma linha entre quem eu era e quem podia vir a ser. Virei-me para Elias. A barba dele captava a luz. Os olhos estavam claros e firmes. Devíamos voltar, disse. Tenho de reclamar a minha vida. Ele assentiu. O que precisares. Caminhamos lado a lado pelo trilho abaixo, cada passo mais leve que o anterior. Na zona de estacionamento, o meu SUV alugado esperava, coberto de pomas pronto. Abri a porta de trás e carreguei as mochilas. Depois voltei-me para ele. Vens comigo? Perguntei. Para Elkmont, para o instituto. Ele hesitou, os olhos a deslizarem para a estrada sinuosa. Nunca pensei deixar estas montanhas. Engoli em seco. ChatGPT Said. Eu sei, mas talvez esteja na hora. Ele olhou para mim, um sorriso lento a formar-se. Por ti, eu tentaria.
As lágrimas picaram-me os olhos. Toquei-lhe no braço, surpreendida pelo calor do contato humano depois de dias no subsolo frio. Obrigada, sussurrei. Conduzimos em silêncio cúmplice. O carro, uma bolha contra o mundo. Quando chegamos à cidade, as ruas estavam calmas. Os locais seguiam as suas rotinas matinais, inconscientes do drama que se desenrolara nas montanhas. Estacionei num pequeno parque ao lado do Instituto de Geologia. O edifício estava igual, mas eu sentia-me diferente. Lá dentro, o diretor Ramírez recebeu-me como uma sobrevivente milagrosa. Apertou-me a mão e deu-me os parabéns pelas provas entregues. No escritório de trás, assinei papéis que restauravam o meu nome à descoberta. O peso de certidões de óbito falsas, de pedidos de herança forjados, tudo desapareceu sob o selo firme da verdade e da justiça. Mais tarde, Elias e eu passeamos pelos corredores forrados com amostras de rocha e mapas minerais. Mostrei-lhe o laboratório onde analisei pela primeira vez os meus veios de tântalo, a sala de conferências onde agora apresentaria as minhas descobertas. Ele escutava, um interesse genuíno a iluminar-lhe o rosto. Este é o teu mundo, disse. É uma honra vê-lo. Ri, leve. E tu? Onde pertences agora? Ele pensou, depois respondeu. Algures entre o silêncio das cavernas e o pulsar da humanidade. Talvez aqui, contigo. A respiração falhou-me por um instante. Aquilo não era apenas gratidão, nem pena, nem conveniência. Era algo mais profundo. Uma escolha de avançar juntos para a incerteza, porque tínhamos atravessado o medo e a traição e saído mais fortes. Nas semanas seguintes, regressei ao trabalho de campo. Desta vez com uma equipa completa, proteção legal e planos para uma extração sustentável. Elias ficou ao meu lado, oferecendo avaliações de segurança e oficinas de sobrevivência para os novos recrutas. O Instituto renomeou a descoberta como Vegaride, em reconhecimento ao meu trabalho. Aceitei a honra com orgulho silencioso. Numa noite, depois de o laboratório esvaziar, Elias bateu à minha porta com 2 canecas fumegantes de chá. Lá fora, o crepúsculo dava lugar às estrelas. Juntei-me a ele na varanda. Tenho pensado, disse ele, oferecendo-me uma caneca, sobre o que vem a seguir. Dei um gole, saboreando o calor. E ele encontrou os meus olhos. Quero ficar. Construir algo contigo. Não percebo nada de academia, mas sei sobre lealdade, coragem e como encontrar luz nos lugares mais escuros. Uma brisa levantou-me mechas do cabelo. Senti o coração abrir-se, como se a montanha em si me tivesse libertado. Gostava disso, disse com sinceridade. Ele sorriu, alívio e esperança misturados na expressão. Então comecemos aqui. Brindamos com as canecas e o som ecoou suavemente sob o céu noturno. Pensei no Vale da Viúva, que fora o meu túmulo, agora símbolo de resiliência. E no homem que me resgatou, que escolheu acreditar em mim antes de qualquer outra pessoa. O mundo para lá destas montanhas era vasto e imprevisível. Mas, pela primeira vez, não tinha medo. Tinha de volta a minha descoberta, a minha voz restaurada. E ao meu lado alguém cuja fé inabalável me salvara a vida. Enquanto as estrelas giravam sobre nós, murmurei uma promessa. Honrar esta segunda oportunidade de viver plenamente, nunca mais deixar que a escuridão enterrasse a minha verdade. E soube que isto era apenas o começo.